Começa agora o Meu Segredo, um programa que fala sobre espiritualidade, sobre família e também sobre o trabalho. Hoje o programa ele está de uma forma diferente para vocês. Nós vamos entrar numa seara que vocês vão poder questionar e também interagir através do nosso telefone, que vai aparecer aqui, com Thiago Marra. Thiago Marra, que é o presidente da Abrapros, Associação Brasileira de Profissionais da Saúde. Mas hoje, entre os temas que nós vamos falar sobre o trabalho, é um trabalho que Thiago está fazendo com muita dedicação, sendo presidente hoje de um conselho para tratar sobre o uso medicinal da cannabis. Vocês vão entender tudo isso a partir de agora no Meu Segredo. É um prazer estar com você aqui, Thiago Marra, seja bem-vinda. Muito obrigado, meu querido amigo Alê Navarro, grande piloto aí, né? Apresentador também, muito feliz pelo convite, muito honrado também, né? Você que sempre recebe grandes celebridades aqui, né? E tive esse prazer aí de ter esse privilégio de estar aqui hoje com você, falando um pouquinho sobre família, sobre espiritualidade, em especial também sobre o meu trabalho. Thiago Marra, que honra estar com você aqui. Meu amigo Thiago, né? Isso aí. Comecei aí a conhecer você, admirar o seu trabalho. E hoje eu fiz muita questão que você estivesse aqui com a gente no Meu Segredo, porque eu sei que a sua história, tanto como médico, como cirurgião, todas as dificuldades até a sua formação, né? Eu sei que você enfrentou aí várias batalhas também. E hoje tá aqui para falar um pouquinho do seu segredo, falar para o pessoal aí de casa toda a sua história. Bom, Ale, então como a gente já começou, né, falando, sou cirurgião geral, cirurgião plástico, né, me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então hoje eu trabalho, meu trabalho do dia a dia, né, principalmente com cirurgia plástica, realizo lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia, blefaroplastia, e me enveredei para a parte de cursos, né, onde eu ensino também os colegas cirurgiões dentistas também, que cada vez mais vêm se capacitando para realizarem cirurgias plásticas, cirurgias estéticas da face, né, treinando, capacitando um número maior de profissionais para estarem dentro do mercado de trabalho e oferecerem uma cirurgia cada vez com mais qualidade e segurança e um preço também que seja mais acessível a todas as pessoas, né? A gente sabe que cirurgia plástica é muito caro, né? Tá muito além do alcance da maioria das pessoas, e cirurgia plástica não é somente uma questão de saúde, de estética, né? De mera futilidade. Ela é também uma questão de saúde, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela define, né, saúde como não apenas a ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, social e mental, né? E quem não quer ter uma autoestima, quem não quer estar se sentindo bem com o seu próprio corpo? Aproveitando essa parte que você falou de preços competitivos, quem não gostaria de ter aí cuidados com a sua saúde, com a estética? E hoje você trabalhando nessa forma aí de... Eu vejo que você faz cursos também, não é isso? Isso, a gente tenta treinar e capacitar, né, cada vez mais profissionais. Existe uma reserva de mercado, Ale. Existe um grupo muito restrito, né, dentro da medicina, do qual eu participei desse grupo. Eu fui formado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mas é um grupo muito restrito, com muito poucos profissionais no mercado. E a gente luta sim para que esse conhecimento, esse acesso chegue a um número maior de pessoas, para que mais profissionais possam realizar com qualidade, com segurança esses tratamentos e, portanto, tornar a cirurgia mais acessível para a população. Eu vi uma parte também, Thiago,
que você, em algumas cirurgias, você faz ela filmada e você dá um curso durante a cirurgia, não é isso? Uma coisa assim que eu vi. Sim, a gente tem os cursos, né, que a gente faz ele hoje pela plataforma do Hotmart, né, para quem já tem cursos aí, já viu lançamentos de cursos, tudo mais, a gente tem sim a parte teórica disso tudo, a gente faz isso, né, através da internet, através da rede social, que vem facilitando muito esse aprendizado. A gente ensina a gente do Brasil inteiro, né, todas as técnicas cirúrgicas que a gente realiza. A gente faz a transmissão da cirurgia com 4 câmeras robóticas, né, e automaticamente, né, os nossos alunos conseguem acompanhar a cirurgia na íntegra, os detalhes da cirurgia, por exemplo, cirurgia de nariz, né, cada etapa da técnica cirúrgica, para que ele possa se aperfeiçoar. E lógico, temos também, né, a parte presencial, porque ninguém aprende cirurgia somente assistindo, somente com a teoria. Ela precisa da prática também, né? Então, as pós-graduações, né, com chancela do MEC, inclusive, né, ou seja, autorização do Ministério, né, da Educação para poder existir. Então, essa é a nossa luta por um ensino maior, uma capacitação melhor dos profissionais, para que possa ter, né, cirurgias mais acessíveis a toda a população. E, Thiago, deixa eu falar um pouquinho mais. Você começou muito cedo na escola, né? Na parte de... Você já sabia o que você queria ser? Essa era uma paixão sua? A plástica, a beleza, deixar as pessoas com melhor autoestima? Como é que foi isso aí? Como entrou na sua vida? Quando eu comecei, né, dentro da medicina, né, na minha faculdade, eu comecei pensando em fazer psiquiatria. Então eu tinha certeza que também ia mexer com a autoestima das pessoas. Sim, também. A parte de psiquiatria é uma parte que eu gosto muito, eu me identifico muito, né? E sem dúvida nenhuma, né, a parte de espiritualidade aí, né, que a gente tinha falado, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né? A parte da psiquiatria, né, os estudos dos livros, né, de Freud, né, Nietzsche, tem tudo a ver com a parte de espiritualidade também, né, que é o entendimento, né, da alma da pessoa, da psique do ser humano. Então eu gosto, ainda sou apaixonado por esse tema, né, sempre que possível leio livros sobre o assunto, mas acabou que durante a minha formação, durante a minha carreira, eu acabei optando por uma área mais cirúrgica, né? Eu sou um pouquinho hiperativo, né? Então não consigo ficar muito sentadinho ali no consultório, e quando eu fui fazer então a prova de residência, eu tentei fazer neurocirurgia, tentei cirurgia geral, já pensando em cirurgia plástica, e acabei indo para a área de cirurgia plástica. Então assim você já estava pensando que, bom, eu não sou quietinho, por eu não ser quietinho, eu já quero mexer em várias coisas. E você foi entrar e olha, até o final desse programa, você que entrou aqui agora, nós vamos ter um pouquinho de conhecimento sobre o uso medicinal da cannabis, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje também é um dos focos principais aí. Eu não quero entrar nesse assunto ainda, porque eu quero deixar para o finalzinho, mas é um dos focos principais, é o que está gerando polêmica, né? Muita polêmica, né? Muita gente... Bom, quando a gente fala de cannabis, né, principalmente o setor mais conservador da sociedade, né, tá fazendo apologia à droga, né? Não. Então, hoje a gente vai explicar a diferença, né, do que é o uso medicinal da cannabis, o que é o uso, né, da cannabis como droga, né, de forma recreativa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso tudo você vai ver aqui no Meu Segredo a partir do próximo bloco. Tá certo? Já voltamos. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema.
Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. E voltamos com o meu segredo. Hoje estamos aqui com o Dr. Thiago Marra. Além de uma sumidade na parte de cirurgia plástica, ele vai contar os segredos hoje, um pouquinho da vida pessoal dele. Nós vamos entrar para bater um papo com ele e no final vai ter um aperitivo que você não pode perder. Thiago, fala um pouquinho para mim. Nós temos aqui três fases do meu segredo, que é família, trabalho e espiritualidade. Eu falo que são os pilares, né, da nossa vida. Você quer começar entrando em qual assunto aí? Hoje você que manda aqui. Bom, vamos começar aí pela ordem, né? O trabalho vamos deixar por último, né? Que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o canabidiol. Então vamos deixar em uso medicinal. Vamos deixar em stand-by aí pro pessoal. Vamos começar falando de família, né? Boa. Acho que família do Thiago Marra, vamos entrar aí. Como é que é a sua família para a sua vida? O que significa? Então, Ale, eu acho que família realmente é muito importante, né? Para todo mundo, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma família muito bem estruturada, né? A família do meu pai é uma família de 14 irmãos, né? Pais, quanto tio? Tios, primos, sobrinhos, vai ter tudo. Então, são 14 irmãos, né? Eles nasceram, né, em Correntinho de Guanhães, né? Que é no interior, é um distrito de Guanhães, no interior de Minas Gerais, uma cidade de, na época, né, 2.000, 3.000 habitantes, né, do distrito, né? Hoje Guanhães tem em torno de 40 mil habitantes, já cresceu um pouquinho. Já dá para encher quase que o Morumbi, é isso ou não? Quase. Mas assim, é uma família de 14 irmãos, então assim, ele tem as histórias, né? Eu conheço muito de perto, né, toda a história, porque os 14 irmãos, né, são vivos até hoje, né? Então, a tia mais velha aí tem uns 80 anos, minha avó faleceu aos 93, né, já tem alguns anos já, e é uma família que ela foi muito bem estruturada, né, apesar da simplicidade, apesar de morarem no interior com muitas restrições. Para você ter uma noção, era o seguinte, era somente os homens mais velhos, né, que podiam tomar o café com açúcar na época, porque açúcar era digamos assim, era um produto de luxo, era um produto chique, né? Os demais tomavam café adoçado com rapadura. Hoje, na verdade, é até o contrário. É o contrário, né? o pessoal dá preferência rapadura. Hoje, se você for hoje o chique, né, é tomar café com rapadura. Mas você imagina então, né, numa roça com 14 filhos, né? E impressionante assim, de uma forma bastante simples. Minha avó sempre foi uma pessoa muito, né, cuidadosa, muito vaidosa, né? Tanto é que ela aos 90 anos, 93 anos, ela não deixava de pintar o cabelo nem um dia da semana, né? Ela estava sempre impecável, né? E isso ela conseguiu, né, através desse cuidado, desse zelo, né, fazer com que toda a família tivesse uma certa estruturação. Sempre valorizou muito o estudo, né? Por mais que nem todos, né, fossem assim, né, grandes, né, conseguissem grandes
status às vezes, né, em termos de estudo, apesar de que, né, temos, não né, podemos desmerecer ninguém, desmerecer ninguém, mas assim, mas cada um com um grau, né? Então, por exemplo, meu pai chegou a ser diretor da Justiça do Trabalho, né, se formou em engenharia, né? Eu tenho um tio que é o meu tio Choto, né, que é o Washington, ele mora lá nos Estados Unidos, ele mora em Londres, na verdade, né? Hoje já morou nos Estados Unidos, mora em Londres como diretor executivo, né, da Marlboro. Então, assim, ele, né, atingiu um status muito alto, né, dentro da parte de estudos e de comercial, dentro de grandes empresas, né, mas todas ali, né, de alguma certa forma se deram muito bem e hoje tem uma vida financeira muito estável. Até mesmo, né, as minhas tias que foram professoras de escola primária, né, elas tiveram um estudo fundamental completo e não tiveram estudo superior, mas tiveram fundamental completo e eram professoras, né, de escola fundamental. Faziam curso técnico naquela época, Sim, fizeram alguns cursos técnicos, conseguiram se aposentar, mas sempre trabalharam bastante. Então, depois disso, elas começaram a trabalhar na feira, né, foram para Ipatinga e elas trabalham na feira, vinham aqui para São Paulo, compravam roupas, levavam para a feira e sempre trabalhando, e todas ali conseguiram ter o seu imóvel, o seu apartamento próprio, o seu carro próprio, né? Então a gente vê que uma das coisas, o segredo, né, da vida, a lição que eu tiro desse bloco, né, desse tema de família, é sem dúvida nenhuma que o segredo da vida não é o que você ganha, mas é sim aquilo que você gasta, né? Porque se você olhar para o lado, você sempre vai ver alguém com um carro melhor do que o seu, né? Com um apartamento melhor do que o seu, ganhando mais do que você. Então, se você fica frustrado, né? Porque não atingiu aquilo, quer sempre ter mais, né? Tem um padrão de vida, às vezes, maior do que você pode. Quantos médicos? Eu sou médico, eu tive o privilégio de ser médico, como eu falei, né? O meu pai acabou indo para a capital, né? Casou com a minha mãe, né? Que já vinha de uma família já muito, né? Muito bem estudada, como, né? Meu avô era médico, minhas tias médicas, como eu já falei. Então, eu tive esse privilégio, essa oportunidade também, né? Através de muito estudo também de formar em medicina, que não é, né, todas as pessoas que têm esse privilégio, mas eu vejo vários colegas médicos, né, que às vezes ganham lá seus 20 mil, 30 mil reais por mês, que é um salário, né, absurdo, né, para a maioria da população, e que estão sempre atolados em dívida, estão sempre apertados para pagar o cartão de crédito, estão sempre estressados, perdendo saúde, né, dando plantão incansável no hospital. Por quê? Para poder bancar um carrinho de luxo, né, para poder bancar uma BMW, para quando ele sair, né, ter o status de que é uma pessoa bem-sucedida. Eu vou te falar, Ale, eu nem carro eu não tenho. Eu só ando de Uber. Né? Pode ser que um dia, quando eu tiver meus filhos e tudo mais, eu, né, compre o carro, mas eu nem carro eu não tenho. Então eu hoje as coisas estão tão... as pessoas estão dando valores para coisas superficiais, né? Eu acredito que sempre, né, deram, né, sempre existe, né, questão de, né, a gente está numa sociedade capitalista, né, e que estimula muito o consumismo, né, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E todos nós, né, a criminalidade, as drogas, estão todas aí. Então eu acho que o segredo realmente da família é esse. A gente precisa de ter uma boa estruturação familiar, né, a gente tem que... Eu tive, né, a religião, ela faz parte ali já, né, entrando né, depois um pouquinho a gente vai falar de espiritualidade, mas a formação também, né, a religião da pessoa, eu acho que ela ensina, né, alguns princípios, alguns valores. Eu tive uma formação católica, né, e acho que todas as religiões, né, elas são válidas, mas o mais essencial não é a religião em si, mas os princípios que a religião ela te ensina, como por exemplo, né, amor ao próximo, educação, né? Então eu acho que é por aí. Tá, para resumir família para você em uma palavra. Família, estruturação. Estruturação. E a família do médico, como é que vai? Quais os planos para o doutor Marra?
Não, eu, graças a Deus, estou muito bem. A sua hoje, microfamília, né? como é que Minha vai? microfamília, né? Não, eu, graças a Deus, Mas estou tem tranquilo. Sim, eu estou tranquilo. Tive 5 anos de namoro, 5 anos casado. Ainda sou casado no papel com a minha esposa. Somos grandes amigos e parceiros. Hoje nós não estamos morando juntos, né? Mas tem uma amizade. Mas temos uma amizade, e ela é meu braço direito. Estamos ainda casados no papel, dando um tempo ao tempo aí, né, para ver o que vai acontecer. Eu já falei que eu quero ter filho nos próximos 2 anos, mas... Quantos vamos ter? Não, aí eu quero ter família grande, eu não quero ter família pequena, não. 14 já tem história. Não, eu quero ter. Se eu puder ter uns 5 meninas aí, eu quero ter uns 5 meninas aí para mim, tá bom. É isso aí, Thiago. Gente, vamos dar uma pausa agora e já voltamos. É um breve intervalo que a Rede Brasil tem para te mostrar algumas coisas da programação. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. A Lê Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor, polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. Fala galera, voltamos aqui com o Meu Segredo, programa que fala sobre família, trabalho e espiritualidade. E hoje eu estou tendo a honra de entrevistar Thiago Marra, que já contou aí no primeiro bloco sobre a família dele, que é uma família bem estruturada. Ele deu uma puxadinha de assunto, né, Thiago, para o lado espiritual. Então, já que você puxou esse assunto, vamos entrar agora no pilar espiritualidade do programa Meu Segredo. Fala um pouquinho aí para mim de Deus, porque assim, existe uma polêmica, né, dos médicos, Deus, existe uma situação aí que o pessoal fala, os médicos, e agora cada vez mais os médicos estão entrando nessa linha, não é isso? Ale, eu sou um cara muito assim, a minha espiritualidade, ela não está personificada numa imagem de Deus. A minha espiritualidade, para mim, ela está personalizada no universo, na natureza, né? Então, quando eu gosto de olhar para o céu, eu gosto de ver as estrelas, eu gosto de ver o sol, eu gosto de ver as árvores, os animais, né? A beleza da renovação, né? O universo, o tamanho da galáxia. Quando você fala que a primeira galáxia próxima a nós são bilhões, trilhões de anos-luz. Você fala de trilhões de sóis, trilhões de universos, trilhões de galáxias. Isso para mim é Deus. Você fala de um Big Bang, da natureza, de como que as moléculas se juntaram, como que as moléculas não se juntaram. A gente tem que saber que nós temos um sol que tem... Isso é um pouco racional, né? Isso não... A minha espiritualidade, ela é meio racional, assim, né? A gente tem um sol que ele tem um tempo de vida de 4 bilhões de anos, né? Então a gente fala aí da existência, né, de 2000 anos atrás, de Cristo, né, do Renascimento. E nós temos um Sol que ele tem mais um prazo de vida de 4 bilhões de anos. Daqui 4 bilhões, né, a energia dele, os gases dele vão começar a acabar, né, ele vai retrair, vai explodir numa supernova. E tudo que está aqui ao redor vai virar pó. E aí? Quantas vezes isso não aconteceu, né, no universo?
na nossa galáxia de bilhões, de trilhões de universos. Isso é a natureza, né? Então, quantas vezes uma humanidade não existiu e não acabou? Nós somos tão raros assim, existem mais humanos longe daqui, já existiram mais humanos antes de nós e depois de nós. Nós vamos reexistir de novo, a natureza ela vai se reconstruir novamente. Então, isso é a espiritualidade. A espiritualidade é a gente saber que o universo, a natureza, ela é muito maior do que a gente, é muito maior do que a nossa capacidade de pensamento e ela se constrói a cada dia, né? Então, essa é a minha espiritualidade. Assim, eu não tenho um Deus, para falar. Energia, eu acho que para mim Deus é energia, né? É natureza, é universo, né? Isso, energia, natureza, universo, isso para mim é Deus, né? E gosto e tenho um anseio de que existam muitas consciências, né? Para além daqui. Isso é uma expectativa que eu tenho, a consciência. O que é a consciência? Hoje o que nós temos aqui é uma consciência. Então, a consciência ela pode ser reproduzida, ela pode ser guardada, ela pode ser salva, ela vai acontecer de novo, essa consciência. Eu tenho expectativa que sim, eu quero ter essa consciência que eu estou tendo aqui de novo, né? Em algum outro momento. E eu acho que isso é plenamente possível, porque se a gente tem, né, um número finito, né, de matéria dentro do universo, e essas matérias elas se combinam, né, de formas infinitas, né, se o número de partículas é finito e elas podem se combinar de forma praticamente infinita, as coisas elas podem acontecer de novo, elas podem se repetir de novo. Então daí você pode falar assim em reencarnação, né, apesar de eu, né, não ser espírita, não falar que eu sou espírita, mas assim, eu acredito que as coisas podem acontecer de novo, né, as energias podem se juntar e o estado de consciência da gente ele pode aparecer em algum outro momento, né, tendo em vista que o tempo é infinito também, o tempo é uma coisa, né, que, né, é do ser humano. O tempo ele é relativo, né? Como já dizia o Einstein aí, né? Então, eu acho que tudo pode acontecer. Então, em uma palavra? Universo. Universo, muito bom. Galerinha, para quem chegou agora e está assistindo, nós estamos batendo um papo bem legal com o Thiago Marra. Quero deixar claro aqui que o canal AN09 precisa de inscritos, então entre lá já, ative o seu sininho também no YouTube, canal AN09. Também o programa Meu Segredo, você vai entrar nas mídias sociais. Eu, Ale Navarro Oficial, também quero que você entre lá, já se inscreva, já curta, comece a seguir, faça tudo que tem que fazer. Qual que é a sua rede social? @Dr Marra. Dr Marra, Dr Marra, Instagram lá, pode entrar no meu Instagram lá que vai ter tudo sobre mim. E tem cursos também? Sim, tem cursos, né, para médicos, para cirurgiões dentistas, né, tem cursos também sobre canabidiol, sobre cannabis. Cannabis. Vamos para um comercial e vamos voltar com esse assunto que vai entrar na área do trabalho. Esse homem está desenvolvendo aí com um grupo que é Abrapros, né? Vai falar muito sobre isso. Já voltamos. Breve intervalo. Você pediu e a Rede Brasil atendeu. Mesa Oval, o seu programa de futebol, trazendo a verdadeira resenha, aquele bate-papo descontraído sobre futebol. Análises, opinião, polêmica, humor e muita informação. Toda segunda-feira, 21 horas. Ao vivo, aqui na Rede Brasil de Televisão. Mesa Oval, seu encontro de todas as segundas. Você quer notícias quentes sobre o mundo do automobilismo? Quer ouvir opiniões diferentes sobre a corrida do final de semana? A Rede Brasil resolveu seu problema. Notícias ultrapassadas, uma forma descontraída de falar sobre automobilismo. Ale Navarro e o pitaqueiro Zé Graxinha estão chegando com muito humor.
polêmica e muita informação. Um jeito diferente e engraçado de ficar por dentro de tudo que tá rolando nas pistas. Notícias ultrapassadas. Quarta-feira, 21 horas. Só aqui, na Rede Brasil de Televisão. E voltamos com o Meu Segredo, um programa que fala sobre família, trabalho e espiritualidade. Hoje eu estou aqui com o Dr. Thiago Marra, Dr. Marra nas redes sociais. Você que está entrando agora, o nosso programa hoje, ele está com esse monstro aqui. Quando eu falo um monstro, é positivo, porque o cara entende de tudo. 35 anos, né, Thiago? 37. 37. Eu falei 36 no último bloco, mas eu esqueci que eu fiz aniversário dia 2 de setembro, 37. Já ficou mais velho agora, virginiano. Thiago, a Abrapros, Associação Brasileira de Profissionais da Saúde, né? Você hoje é o presidente fundador. Exatamente. Bom, a Abrapros, ela foi criada, né, com o intuito de promover realmente, né, o ensino da estética, né, para todos os profissionais de saúde, mas obviamente a gente já cresceu bastante e nós desmembramos, obviamente, o nosso trabalho e hoje a gente busca realmente promover a saúde em todos os aspectos, né, para as pessoas. E uma das consciência, com pesquisa, né, com desenvolvimento, com inovações também. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando muito hoje e lutando dentro da Abrapros é pela questão do uso medicinal da cannabis, né, do canabidiol. É um assunto, você tem hoje, a cannabis, o canabidiol ele é dividido em duas... Isso, então, para a gente começar, né, a falar da cannabis, do canabidiol, é preciso entender, a gente precisa quebrar alguns paradigmas muito importantes, né? Ser a favor do uso medicinal da cannabis não quer dizer que você é a favor do uso recreativo da cannabis, né, de fumar maconha. Porque, segundo eu estava lendo sobre isso um artigo seu, quando você usa o fogo, né, quando você queima, você perde alguns componentes, não é isso? E deixa ela de uma forma diferente, não é isso? Isso, então a gente foi em 1994, por que esse tema está tão vigente agora, Ale? Sendo que a cannabis ela já se sabe do uso dela, né, há muitos anos, né? Houve a proibição dela em 1964, né, o uso dela recreativo foi proibido em 1964, na época da ditadura militar. E por que hoje esse tema ele volta com tanta força, né? Não é por acaso, né? Na verdade, existe um marco, né, um ponto que fez com que esse assunto se tornasse tão evidente, né, em grande discussão, que foi 1994, quando um químico israelense descobriu e descreveu todo o sistema endocannabinoide do nosso corpo. Então, nós já produzimos canabinoides naturais dentro do nosso corpo, tá certo? Então, quer dizer que, por exemplo, eu estou aliviado, é um sistema. Estou mais tranquilo hoje. Bom, então existem vários sistemas dentro do nosso corpo, né? Por exemplo, o sistema dopaminérgico, né? Sistema de dopamina, o sistema de endorfina. Então, quando você pratica um exercício físico, você libera endorfina, que é um sistema que gera prazer. Você tem um sistema da dopamina, que também gera prazer também. Quando você usa algum tipo de droga, você libera também dopamina, ou então quando são neurotransmissores importantes para o próprio funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do nosso cérebro, né? E esse sistema endocannabinoide, ele foi descrito em 1994, não se conhecia nada sobre esse sistema. A maioria dos sistemas, só para os ouvintes aí poderem entender, né, é uma coisa mais técnica, mas que é importante para entender, a gente tem um neurônio, né, que é o neurônio pré-sináptico,
e nós temos o neurônio pós-sináptico, né? Entre esse neurônio existe um pequeno espaço, né? Onde que são liberados, né, as substâncias, né, os chamados neurotransmissores, neurotransmissão são substâncias que vão fazer essa neurotransmissão. Então, qual que é a via normal? A via normal é o neurônio pré-sináptico, por exemplo, a via da dopamina. Ele libera a dopamina, vem o estímulo nervoso, como se fosse um cabo de energia, né? Os neurônios, eles transmitem, né, a informação por um sistema semelhante à transmissão de energia, né, por cabos mesmo, né, de correntes elétricas, de impulsos elétricos. Então vem essa corrente elétrica, chega aqui, né, no neurônio, pré-sináptico, e estimula a liberação da dopamina. A dopamina vem e se une no receptor aqui do neurônio pós-sináptico e desencadeia então a reação que vai levar a mensagem adiante. O sistema endocannabinoide, ele funciona ao contrário. Então, na verdade, ele libera, né, uma substância química do neurônio pós-sináptico para o neurônio pré-sináptico. Então, ele faz o caminho reverso de informação. Então, isso significa o quê? Que o neurônio, né, pós-sináptico, ele modula, ele regula todo o sistema de transmissão do cérebro. Então ele regula a homeostase do sistema nervoso. E não só do sistema nervoso, a homeostase de todo o organismo. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Então esse sistema, ele atua em todo o organismo, né, equilibrando o organismo em vários aspectos. Então já tem provas, né, que o uso da cannabis, né, da canabidiol, na saúde de pessoas, por exemplo, já começaram alguns, já tem muitos tratamentos, né, com pessoas com problema de transtornos, né, e também a parte de dores, não é isso? Sim, bom, então assim, vamos lá. Então, aí tem duas linhas, né? Quando você extrai da cannabis, tem dois nomes. Sim, tem o CBD e tem o THC. Então é aí que nós vamos entrar nessa diferenciação do que é o uso medicinal e de uso de drogas. Lazer, por quê? Né, que o pessoal fala. Recreativo. Recreativo. Por quê? O que acontece? Foi justamente em 1994, né, com a descoberta desses sistemas, que foi descoberto também e que foi isolado e separado as moléculas, porque até então não se conseguia diferenciar, né? Então as moléculas, que é o canabidiol CBD e o THC, tetrahidrocannabidiol, elas foram separadas, elas foram identificadas. Então, por exemplo, quando você usa a maconha recreativa, fumada, você fuma maconha, primeira coisa, ela tem índices muito altos de THC, que são efeitos, que é a molécula, a substância que causa efeitos psicotrópicos, né, que causa alucinação, tá certo? E aí você, quando fuma o cigarro de maconha, você inativa as propriedades boas do CBD, né? Utiliza-se do THC e ainda você vai causar vários prejuízos, como por exemplo prejuízo para o pulmão, né, da carbonização, pode causar, né, problemas pulmonares e também, né, o THC em grande quantidade no organismo, ele gera síndrome amotivacional, então a pessoa ela fica improdutiva, ela fica, né, digamos, lesada, digamos assim, e além disso ela gera uma ansiedade rebote, né? Às vezes tem quem fala assim, não, eu fumo um baseado para relaxar. Isso não é bem verdade, né? Ela pode até relaxar naquele primeiro momento, mas depois ela vai ter uma ansiedade rebote. Uma euforia. A pessoa que fala que
usa maconha recreativa, né, e que fica mais relaxado, isso não é verdade. Essa pessoa, na verdade, ela muitas vezes ela dorme mal, ela tem um transtorno de adicção, né, ela fica viciada ali naquele produto, porque todo produto que libera, né, endorfinas, que libera, né, dopamina, a maconha também faz a liberação de dopamina, então você vai causar um certo vício, uma dependência, né, daquele produto. Então, a pessoa que fala que usa isso só para relaxar, não é verdade. Ela gera uma ansiedade rebote, né? Ela gera síndrome amotivacional e gera uma dependência química. Então, é importante saber que o CBD é diferente do THC e o que a gente utiliza como tratamento medicinal são produtos, extrações apenas com CBD, desculpa, não só o CBD, são doses muito baixas de THC, 0,3 a no máximo 1% de THC, ou seja, são valores ínfimos, né, que não vão causar efeito alucinógeno, que não vão causar ansiedade rebote, que não vão causar síndrome amotivacional e vão causar os benefícios do CBD. E quais são esses benefícios do CBD? Você sabe? Não, tô aqui para ouvir, né? Vocês todos aqui de casa esperaram até agora para a gente entender, porque é muito polêmico esse assunto. O CBD, né, ele já existem alguns estudos, né, tanto é que a Anvisa liberou e já foi, né, no mundo inteiro, né, a gente já tem uma literatura robusta, lógico que os trabalhos científicos ainda estão sendo desenvolvidos, aprimorados e aperfeiçoados, mas já existe uma literatura robusta para alguns tipos de problemas. Por exemplo, para melhora de ansiedade, tá? Então, como um ansiolítico natural, tá? Ele não gera, ele é muito bom como ansiolítico para quem tem ansiedade. Hoje a gente vive num mundo com muita ansiedade. Outro, por exemplo, comparativamente com outros medicamentos que melhoram a ansiedade, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, clonazepam, rivotril, né, que são medicamentos. Qual que é a vantagem do canabidiol em relação a eles? Os outros medicamentos, esses benzodiazepínicos, eles geram uma dependência química, eles geram uma dependência. O canabidiol, por ser natural, ele não gera essa dependência. Tá? Então ele é naturalmente, né, ele já existe naturalmente dentro do organismo e a gente está repondo ele, tá? Então, para melhora da qualidade do sono, tá? Melhora da qualidade do sono, para tratamento de dores crônicas, como fibromialgia, por exemplo, é uma das principais efeitos, porque a origem da fibromialgia é inclusive no sistema nervoso, né? Porque a pessoa não tem nenhum fator específico para causar dor. Por exemplo, a pessoa bate o joelho, machuca o joelho, ela tem por que sentir dor na articulação. Ela tem um desgaste na articulação e ela sente dor porque ela tem esse desgaste. Agora, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem dores crônicas e não tem um motivo específico para isso, ela não tem um desgaste na articulação, ela não tem nada. Então, é uma questão até um tanto que vem do sistema nervoso central. Então, ele atua muito bem para esse tipo de dor, né? Ele também tem efeitos anti-inflamatórios também, então ajuda, né, para efeitos anti-inflamatórios, né, dentro do nosso corpo que geram vários problemas, como por exemplo, né, inflamações como reumatismo. Então, assim, precisa-se, não é uma coisa milagrosa. A gente fala assim, como ele tem, né, múltiplas funções, ele é um sistema que gera, né, uma homeostase, um reequilíbrio do sistema, ele realmente é utilizado para funções muito distintas e variáveis. Então, às vezes, pode dar a sensação de que é uma coisa mágica, que é uma coisa milagrosa, né? E não é isso, não tem nada a ver, né? A gente precisa, sim, fazer estudos mais aprofundados sobre o assunto. A Anvisa liberou, né, a importação do medicamento justamente com, né, o pré-requisito que se faça mais estudos de segunda e terceira fase para ver o que realmente é efetivo e aquilo que não é tão efetivo assim, né? Por exemplo, já se fala também utilização para algumas doenças neurodegenerativas como Parkinson, por exemplo, né? Ajuda a retardar o envelhecimento, ele pode causar uma neuroproteção do cérebro, né? Um retardo do envelhecimento pela função, né, dele no sistema nervoso central.
Então, essa função neuroprotetora também é algo que vem sim muito pesquisado e vem sido muito investigado. Ele não vai curar o Parkinson, pessoal. Você vai ter que tomar os remédios do mesmo jeito. Mas vai ajudar. Ele pode ajudar, né, em alguns casos de contratura do músculo, ele ajuda, né, alguns tipos de Parkinson, gera muita rigidez. O meu pai tem Parkinson, né, então ele tem rigidez, ele faz uso do canabidiol, então o paciente com Parkinson, ele geralmente ele dorme muito mal, né, então ele melhora a qualidade de vida. O canabidiol também, em doses também, ele pode melhorar o apetite, é um poderoso antiemético, né? Como se sabe, até isso é uma coisa que se sabe assim, até da cultura popular, né? De falar que o uso recreativo da cannabis dá larica, né? Então, realmente, esse efeito, ele existe, porque ele tem um efeito antiemético, anti-enjoo, ele estimula o peristaltismo do estômago, né? E funciona como um remédio que não te deixa ficar enjoado, né? Então, por isso que ele é usado em alguns casos de pacientes também com câncer, né? Que fazem uso de quimioterapia como efeito antiemético também, tá? E uma coisa, né, sei que o nosso tempo já deve estar quase acabando, mas para finalizar, eu acho que é importante a gente frisar que, por exemplo, o sistema endocannabinoide, ele está em desenvolvimento, né, até os 25 anos de idade. Né? Então, o uso, por exemplo, de cannabis, de maconha recreativa para adolescente é uma das piores coisas que pode ter, né? Porque ele desregula toda a formação desse sistema, ele pode gerar surtos psicóticos em adolescentes, tá? Então, não se deve usar, né, nem o canabidiol em até 25 anos. Não é o ideal, é um período em que o sistema está em desenvolvimento. Dos 25 aos 50 anos, eventualmente ele pode ser utilizado, né, para, igual eu falei, transtornos de ansiedade, melhora da qualidade do sono, que hoje em dia a gente passa por muitos estresses. Mas dos 50 para frente é o momento em que é como se fosse um hormônio. O nosso sistema endocannabinoide, ele para de produzir, ele começa a parar de produzir, né, esses canabinoides naturais do corpo da gente. Então, é muito bom realmente para a pessoa mais velha, né? A pessoa mais velha, ela naturalmente ela vai perdendo o sono, né? Ela começa a dormir pouco, né? Ela às vezes tem, né, diminui até a questão do apetite, da alimentação. Então, é muito bom para o idoso, né, para fazer uma reposição para o idoso. Tem esse efeito neuroprotetor que para o idoso também é importante, porque, né, é a parte do envelhecimento do cérebro também. Mas tem que deixar bem claro, né, Tiago, que não é, pessoal, vou sair fumando baseado, não é isso não, gente. Isso é um estudo que está sendo feito. Nós estamos falando de um trabalho que a medicina está desenvolvendo aí para o uso, né, do CDB, né? Do CBD, né, no canabidiol. Do CBD. Então, assim, não é, vamos fumar maconha todo mundo, não é isso aqui é o intuito desse programa, nem da Abrapros, nem do Thiago Marra, nem do Ale Navarro, nem do Meu Segredo. Muito pelo contrário, é conscientizar os estudos e quebrar paradigmas. Não são maconheiros. Então, assim, nós não estamos liberando a maconha, não, nós estamos fazendo um entendimento para vocês aí de casa de que os estudos benéficos da cannabis no uso da medicina tem trazido assim um conforto especial para muitas pessoas e para você aí que de repente está querendo entender um pouquinho mais. Como faz para entender um pouquinho mais? Qual o contato com vocês? Pode chegar lá no Instagram, né, no meu @drmarra, eu tenho sempre algumas postagens em relação a isso, né? Nós estamos divulgando também, tem o Instagram da Abrapros, @Abrapros. A gente está fazendo um trabalho, pessoal, dentro do Senado Federal, né, muito importante, e estamos indo a Brasília e fazendo realmente um movimento político para que
a gente possa realmente restabelecer essas normas. Por quê? Qual que é o problema? Que a Anvisa já liberou. Isso daí já é tranquilo, já está pacificado. A gente consegue tranquilamente, com uma receita simples de um médico, prescrever qualquer tipo de canabidiol. Ele vai estar nas farmácias disponíveis sob receita médica, no próximo ano já vai estar disponível. Só que o grande problema, o grande entrave de tudo isso é a questão dos custos, né? Esses produtos, eles são importados, são pouquíssimos lugares que produzem, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eles plantam e produzem os insumos e a gente tem que comprar os insumos importados. E nós, no Brasil, somos um grande produtor do agronegócio. Então, aqui no Brasil, a gente precisa lutar pelo direito do plantio da planta, obviamente com todas as regulações, para que seja extraído o óleo aqui, para que esse medicamento ele seja acessível para as pessoas e até mesmo o desenvolvimento de pesquisas. Porque, por exemplo, Ale, se você for fazer um tratamento hoje com canabidiol, é pelo menos R$ 1.500 por mês que você vai gastar. Coisa, né? Então nós não temos isso. Não é todo mundo que tem isso. Então, e ainda mais você pensar que é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que você vai tomar uma reposição por 10, 15, 20 anos, o resto da vida que você pode tomar ele, porque ele não tem efeitos colaterais, né? Ele não é uma reposição endógena, né, desses canabinoides que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, como você vai ter esse custo o resto da vida? Então, isso precisa de ser barato, isso precisa de ser acessível. Os próprios trabalhos científicos, para se fazer trabalhos científicos em grande escala, em larga escala, né, você fazer trabalhos com esses custos é praticamente inviável, então isso dificulta. Então, nós estamos junto da Abrapros, dentro do Senado Federal, né, levando várias, né, autoridades no assunto também. Então existem vários outros doutores e doutoras, né, pesquisadores científicos, né, que estão junto com a gente nesse projeto e nós estamos levando isso para o Congresso Nacional, para o Senado Federal, para a gente poder modernizar essas leis, para que as nossas indústrias possam realmente plantar, produzir e distribuir aqui. Como eu já falei, vai estar na farmácia, só que vai estar por um preço caro, a gente precisa baratear isso. Então essa é a nossa luta da nossa associação. E lembrando que essa luta, né, ela não é somente para a produção do produto, para a extração do óleo medicinal. Isso que é o mais interessante do assunto, porque a cannabis ela é utilizada para todo o setor de commodities. O que é isso, gente? O que é setor de commodities? O setor de commodities, pessoal, é aquele setor, né, que está relacionado à parte de produção de algodão, por exemplo. A cannabis, o cânhamo da cannabis, ela pode ser retirado e ele pode ser utilizado para a produção de fibra que substitui a produção de algodão, né? O cânhamo também, né, a semente, né, de algumas variedades da planta cannabis, ela pode ser utilizada para a produção, inclusive, de proteína para ração animal, em substituição da soja, e sendo que é uma planta mais resistente do que a soja. Então isso é utilizado dentro do agronegócio, isso gera, pessoal, desenvolvimento, isso gera pesquisa, isso gera empregos para o nosso país, tá certo? Então isso estima-se que o mercado de cannabis nos próximos 40 anos ele vai superar o mercado até de produção do álcool, né? Só na parte medicinal e na parte de commodities, entendeu? Então é algo que nós precisamos, o Brasil como um grande produtor, precisamos modernizar essas leis, precisamos quebrar esses paradigmas e precisamos sim, né, juntamente das nossas associações, das empresas, com regulamentação, fomentar o plantio para a extração do óleo e para todo o setor de commodities. Muito bem, muito legal. Cara, que gostoso bater esse papo com você e quebrar, né, esse paradigma, né, que as pessoas falam, né? Com certeza, né? Não é fácil, é um trabalho, né, do dia a dia, mas tenho certeza que como, né, você abriu as portas aqui, né, para falar para um público tão qualificado, né, e tão formador de opinião como é o seu público, isso é muito importante, porque o que a gente precisa é justamente isso, é de comunicação, de informação, né, para que as pessoas saibam realmente, né, do que a gente está falando. Tá, tenho que te fazer uma pergunta agora para a gente fechar esse bloco aqui, que é trabalho na vida do Marra em uma palavra. Estudo.
estudo. Teve tudo a ver, foi fantástico, é maravilhoso. Galera, nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que, toda terça-feira, às 21 horas, temos um encontro marcado. Eu vou invadir sua casa, desvendando os segredos, como o Tiago aqui contou, né, Tiago? Isso aí. E você que está assistindo, dê a sua opinião, fale um pouquinho, entre em contato com as nossas mídias sociais, também com o telefone 963933777, que é da nossa produção. Lembrando que toda terça-feira às 21 horas vamos estar aqui com um assunto diferente. Esse aqui foi o do Thiago Marra, falando sobre a vida, sobre trabalho, espiritualidade e também a família dele. Galera, vamos ficando por aqui. Esse é um assunto muito polêmico. Gostaria de ter mais um programa desse. Você está convidado para falar um pouquinho mais. Com certeza. Sobre os estudos que estão sendo desenvolvidos. Desejo a todos uma ótima noite e lembrando que se você tem um segredo, esse foi o dele. E qual é o seu segredo? Boa noite.